quais são as principais crenças que eu vejo que impede os profissionais, que impede você de prosperar nessa área, de ganhar acima de 15 mil reais todos os meses com projetos de infraestrutura, com esses projetos aqui, de construir negócios, né, de criar empresas do zero, assim como eu e milhares de alunos criamos. O que impede vocês, profissionais que estão começando? E não é culpa de vocês. Isso são crenças que outras pessoas falam, coisas que a gente vê na faculdade, né? Informação que a gente forma na nossa mente, opinião que a gente informa na nossa mente mesmo, sem ter certeza do que é aquilo. E algumas delas são: só dá para faturar com projeto de infraestrutura com cliente de órgão público. Cara, muita gente acredita que projeto de infraestrutura, esses projetos aqui, loteamentos, estradas, ruas, avenidas, enfim, muitas pessoas acreditam que esses projetos só pode ser vendidos, ou a grande maioria deles, só pode ser vendido para órgão público. Prefeitura, secretaria, DENIT, DR, né? E aí vem aquela dificuldade. Que isso daqui tá ligado ao quê? Eu vou até colocar aqui, ó, participar de licitações. Muitas pessoas acreditam que só dá para trabalhar com projetos de infraestrutura participando de licitações. E participar de licitações, cara, é algo complexo, né? É algo que você precisa ter ali uma documentação, né? Gera uma certa dificuldade. Então, pelo fato das pessoas terem essa crença, alguns profissionais acreditarem nisso, o que acontece? Elas simplesmente não vão atrás dos primeiros clientes. Então, por isso que a gente precisa remover essa crença. Então, só dá para faturar com projetos de infraestrutura com cliente de órgão público? Absolutamente não. E eu vou te provar isso. Por que não? Cara, é o seguinte, quando você pensa em projeto de infraestrutura, esses projetos aqui, eles podem ser feitos, tá? Eles podem ser feitos. Eu vou até colocar, deixa eu ver se eu coloco um outro tópico aqui, ó. Vou colocar um tópico flutuante aqui. Vamos colocar um tópico flutuante aqui, ó. Potenciais clientes. Então as pessoas acreditam, né, tem essa crença de que é só órgão público. Eu vou colocar outros potenciais clientes desses projetos que não são de órgãos públicos. Por exemplo, imobiliárias de loteamentos. Imobiliária de loteamento é órgão público? Não é órgão público. É órgão privado, é uma empresa. Você não precisa participar de licitação, não precisa ter aquela burocracia danada, não corre risco de fraude, não corre risco de ter que lidar com empresa mal intencionada, com pessoas mal intencionadas. Eu não estou dizendo que todas as licitações são assim, mas é algo que existe, é um fato. Não dá para generalizar, mas existe. Imobiliárias de loteamento são empresas comuns. É o que mais tem no Brasil hoje. Construtoras. Cara, construtora vai lá, ganha uma obra, vai para fazer uma rede de esgoto, para fazer uma rede de drenagem, para fazer uma rede de abastecimento de água, para fazer uma terraplenagem. Ela também contrata projetos. Quem mais? Ó, escritórios de engenharia e arquitetura. Como assim, Rafael? Às vezes o escritório de engenharia e arquitetura, ele desenvolve um determinado projeto e aí ele terceiriza os demais, né? Ele vai passando para os próximos projetos ali. Ele vai terceirizando os demais projetos. Olha, nenhum desses clientes aqui são privados, são públicos. São todos clientes privados. Quem mais? Mineradoras. Mineradoras. Então, dentro da área da mineração, por exemplo, sempre que a gente fala de mineração, a gente lembra dos famosos, né? Vale, Samarco. Mas dentro da Vale, dentro da Samarco, tem centenas, quiçá milhares de empresas lá dentro que atuam. São empresas o quê? Privadas. Não precisa de licitação para você trabalhar com ela. Então tá vendo que existe um grande mito que você precisa somente vender para órgão público? Cara, então já eliminamos esse mito. De novo, a gente precisa tirar essas crenças para eu poder te ensinar como conseguir os seus primeiros clientes. Você precisa acreditar que é possível. Se você não acredita que é possível, é impossível te ensinar. Então agora você já entendeu que dá para você trabalhar com projetos de infraestrutura para clientes privados. Outro mito, na minha região não tem demanda.
Às vezes você pensa assim: ah, eu moro em cidade pequena, não tem demanda para projetos de infraestrutura. Ah, eu moro em cidade, minha cidade não tem muito cliente, então não tem demanda. Ah, Rafael, na minha região a gente não tem loteamentos, então não tem demanda. Isso é um grande mito também. Por quê, pessoal? Trabalhar com projetos de infraestrutura, você pode atender o Brasil inteiro. Você pode atender o Brasil inteiro. Então, vou colocar um outro tópico flutuante aqui, ó. Não existe limitação geográfica. Como assim, pessoal? Esse tipo de projeto, você não precisa estar necessariamente presente lá para você fazer. Você pode fazer um projeto daqui do seu estado, daqui da sua cidade, né? Você pode fazer um projeto de onde você está lá para outro estado do Brasil, lá para outra cidade. Não tem dificuldade, entendeu? Então, assim, esse tipo de projeto não tem limitação geográfica. Então, se na sua região você acredita que não tem demanda, primeiro eu vou te mostrar que tem, e segundo, eu preciso também te mostrar que não existe limitação geográfica. Bom, na sua região tem loteamentos? Toda cidade, pessoal, ela só cresce através de loteamentos. Por menores que seja, maiores, enfim, toda cidade só cresce por loteamentos. Beleza? Então toda cidade tem loteamento. Toda cidade tem estrada. Toda cidade tem pavimentação. Tem drenagem. Toda cidade tem uma concessionária de água e esgoto. Tudo isso é potencial cliente. Tem construtora, tem donos de terrenos. Tudo isso são potenciais clientes. E como assim não existe limitação geográfica? Eu vou mostrar exemplo aqui para vocês, galera, na prática, né? Como é que funciona isso. Além disso, né, dessa questão da limitação geográfica, um outro detalhe é que você não precisa também ficar preso dentro da sua cidade. Você pode atender as cidades da região, próximas a você ali, não tem dificuldade nenhuma, né, em fazer essa prospecção, né, em fazer essa busca por clientes aí que estão fora, né, que estão próximos à sua cidade ali, eventualmente, né, que estão na região, mas não estão necessariamente dentro da sua cidade. Ó, deixa eu te mostrar um exemplo. Ó. Esse projeto aqui é um projeto que foi feito para a cidade não, né, para o estado de São Paulo. E a gente fica aqui no Espírito Santo. Ou seja, quase do outro lado, né? Enfim, tem uns bons km de distância. Imagina, se eu fosse trabalhar, por exemplo, um projeto de uma casa, né, e eu tivesse que estar lá presente, reunir com a família lá, presencial, cara, eu teria esse grande problema. Agora, com um projeto de infraestrutura, não. Você consegue fazer parcerias, você consegue buscar clientes fora da sua localidade e aí sim conseguir faturar alto mesmo não estando lá presencialmente. Então tá aqui um exemplo prático. Não existe limitação geográfica. Então toda cidade tem demanda. Eu costumo brincar, pessoal, que onde tem poeira e água, tem civil 3D. Onde tem poeira e onde tem água, tem civil 3D. Então, se na sua região tem poeira e tem água, cara, tem civil 3D, não tem como. Tem potencial cliente. E a última crença, que trava muita gente, o mercado é tomado por grandes empresas e não há espaço para quem é pequeno, para quem é iniciante. E por que você precisa tirar isso daqui da sua mente? Porque se você acredita que só grandes empresas pegam os projetos, e você vai começar pequeno, com um pequeno negócio, autônomo, talvez aí sozinho, né? Enfim, você vai acreditar que não vai conseguir pegar projetos, não é verdade? Só que isso é um mito. Por quê? Porque você não disputa, vou adicionar um outro tópico aqui, tá? Você, sendo iniciante, ou melhor, pequeno, né? Tá começando pequeno ali, sozinho, autônomo e tal, dentro de casa, não disputa as grandes empresas. Certo? Você não disputa com as grandes empresas. Sabe por quê? Por que você não disputa com as grandes empresas? Porque as grandes empresas não vão pegar os projetos, não vão se interessar pelo tamanho dos projetos que você pega. Então, se você é uma pessoa que trabalha
está começando agora, você não vai pegar projetos gigantes, você vai pegar projetos maiores. Talvez você não vai pegar um projeto de um loteamento cheio de detalhes, como esse daqui, por exemplo. Você vai pegar uma rua, um loteamento menor, um empreendimento menor, um contrato menor. Ou seja, você vai atrair aqueles clientes proporcional ao seu tamanho, certo? Preste muita atenção. Você atrai clientes proporcional ao seu tamanho. É na mesma proporção. Não adianta você achar que você vai iniciar nesse mercado achando que vai começar atendendo Vale, Petrobras, Samarco. Não vai, cara. Porque você não vai ter portfólio. Mas você consegue atender o dono do loteamento da sua cidade, você consegue atender a concessionária da sua cidade ali, você consegue atender o dono do terreno que quer fazer uma terraplenagem, você consegue atender uma construtora que precisa fazer uma rede de esgoto. São projetos de 20, 30, 40 mil reais. Você não vai disputar projetos de 500 mil, 1 milhão de reais quando você está começando. Então, as empresas, dessa mesma forma, as empresas grandes, elas não se interessam por projetos pequenos. Entendeu? Então, uma empresa como, por exemplo, a Concremat, que é uma empresa muito maior do que a minha, é indiscutível isso. É uma multinacional. Arcades, por exemplo, são empresas gigantes. Elas não vão se interessar por projetos como esse, na faixa de 100, 200 mil reais. Loteamentos como esse, não vão se interessar. Por quê? O objetivo delas é pegar contratos maiores. Beleza? Então, o que você precisa entender? Que sendo iniciante, você não vai disputar com essas grandes empresas. Então isso daqui é um mito, beleza? O mercado ele não é tomado por grandes empresas. Você vai pegar projetos proporcionais ao seu tamanho ali. Ficou claro para vocês?